Diz assim a palavra do Senhor: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Coloca sua Bíblia no banco aí, fazendo um favor. Vamos fazer um minutinho de oração? Porque a oração tem poder. Se não orar, o negócio não vai. A oração, eu tenho ela como combustível, alimento. Quero aproveitar que a tua igreja está orando, que a tua igreja está clamando. Eu quero aproveitar esse ensejo e quero pedir ao Senhor: Pai, vai de encontro aos hospitais, aonde houver uma pessoa enferma, doente, desenganada dos recursos humanos, dá cura, Pai, para ela. Liberta ela desta enfermidade, liberta ela desta doença. Pai, vai de encontro às cadeias, às penitenciárias, às casas de detenções, aonde houver uma pessoa presa, privada da sua liberdade. Deus, toca nele lá onde ele está agora. Deus, eu peço a Ti também, que vá de encontro aos presídios, que vá de encontro aos prostíbulos, aonde houver uma prostituta, um homossexual, que o Senhor realize um grande milagre na vida dele e na vida dela. Salva o espírita, salva o kardecista, salva o crente, salva o evangélico, salva o mendigo, o andarilho, o morador de rua, salva o traficante, salva o usuário de droga, salva pessoas que têm vícios, ó Pai, na prostituição. Pai, salva e liberta pelo poder da palavra. Pai, dá livramento ao ciclista, ao motociclista, ao skatista, ao motorista do Uber, ao taxista, ao caminhoneiro, ao motorista de ônibus, ao piloto de avião, piloto de helicóptero. Pai, dá o livramento, Pai, para a tua igreja, para o teu povo, que nesta noite, Pai, se dispuseram a saírem dos teus lares, da sua casa, e vieram te adorar na tua excelência. Pai, visita minha família, minha mãe, meus companheiros de trabalho, os meus pastores. Pai, visita todos os meus familiares, filhos, genro, nora, netos. Pai, realiza um grande milagre na minha vida, porque eu também necessito e preciso, porque eu creio que o Senhor é galardoador daquele que eu busco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Sente-se glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, falei para vocês aqui que eu fui pagodeiro, professor de capoeira, baixista de escola de samba, e quando eu via o meu cantor predileto, quando eu via o meu time fazer gol, o time que eu torcia, eu pulava, eu gritava, e agora essas palmas foi para Jesus ou foi para mim? Então tem que ser melhor. Irmãos, para Jesus sempre tem que ser o melhor. Eu lembro que quando eu torcia para o Corinthians, eu
Eu só faltava quebrar a cadeira, o sofá. Aí, agora eu sou convertido, não sou mais corintiano, agora eu estou de Botafogo. Botafogo no diabo. E eu, irmãos, quando eu fazia a vontade do mundo, eu tinha, hoje vocês me veem careca, mas eu tinha cabelo. Eu cheguei no concurso, Power, eu cheguei, eu peguei em segundo lugar, o segundo maior cabelo da cidade de Campinas. Meu cabelo tinha mais de 30 centímetros, eu dançava ele aqui, ó. Eu gostava de capoeira, colocava aquelas missões, usava aqueles pontos de mundo. O cabelo vinha aqui para baixo do ombro. Eu gostava de dobrar o ombro, mas quando eu mais uma vez, eu ficava doido. E agora, irmãos, eu sou doido por Jesus. Então eu acho que para Jesus sempre tem que ser o melhor. Mas agora vamos trazer uma palavra de Deus, que eu tenho pouco tempo e eu falo bastante, irmão. Quando eu estava ali dentro de casa, falando com Jesus, Jesus falando comigo, eu falei, Senhor, essa palavra é boa. E eu comecei a tentar entender esse mistério. E eu fui procurar conhecer um pouquinho a vida de Tiago. E procurando conhecer a vida de Tiago, eu fiquei sabendo que Tiago era meio irmão de Jesus. Meio irmão de Jesus. E ele, por ser meio irmão de Jesus, ele herdou um pouquinho da genética de Cristo. Ele gostava das coisas direitas, das coisas bem feitas, ele tinha amor à obra. E se você analisar o livro de Tiago, você pode até se basear nele em Provérbios. Você pode até se basear nele no livro de Jó. O conteúdo que Tiago nos traz nos leva à esperança, nos leva a mostrar para mim e para você, como está escrito ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o versículo 6, esse é tremendo. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar. Aí quando a gente pergunta para os irmãos, você tem fé? Se eu for perguntar aqui na igreja, quem tem fé ergue a mão. Todo mundo quer dizer que tem fé. Mas você acredita, pastor Nilson, que eles têm fé para profetizar na vida dos outros, mas quando é na dele, ele já não tem essa mesma fé. Quando é na dele, ele fica aquele crente acanhado, tímido. Aí tem uns que falam assim, que os tímidos não herdarão o reino do céu. Mas tem pessoas que por causa de não conhecer as escrituras, não conhecer a palavra, ele pensa que tímido é aquela pessoa que fica assim, ó, procura estudar a palavra. Tímido, quando a Bíblia está falando de que tímido não entra no reino do céu, não é aquela pessoa que é tímida, que é acanhada, não. É uma outra simbologia de timidez, não é essa. E Tiago, ele era tremendo, ele era o máximo, e ele pegou e falou assim, peraí, eu vou mostrar para ele que a fé, ela faz parte, ela tem que fazer parte da nossa vida. E as pessoas, eles gostam muito de profetizar na vida dos outros, mas quando é para profetizar na deles, e hoje em dia, estamos vivendo um tempo tão difícil, que tem pessoas que procuram e até pagam para ser revelados. O senhor sabia disso? Tem pessoas que ligam para mim e falam assim, irmão Oswaldo, eu estou com dor de cabeça, o senhor ora por mim? Irmão Oswaldo, olha, está gravado ali. Irmão Oswaldo, eu estou com dor na perna, o senhor ora por mim? Irmão Oswaldo, eu estou com dor de dente, você ora por mim? A pessoa já não tem aquele mesmo ímpeto de dobrar o joelho e falar assim, Senhor, eu vou orar. Eu creio no teu milagre. E o milagre vai acontecer. Mas eu acho que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se tornando muito dependentes do outro. Ele confia mais na oração do outro e não confia na dele. Você conhece a vida? Vamos lá, vou trazer eu. Você conhece a minha vida? Você conhece a minha vida? Dá um sinal aí, sim ou não? Eu pregando aqui posso até ser uma bênção. E depois que eu sair daqui? Você sabe qual o caminho que eu levo? A Bíblia diz ali no livro de João 14, 6, onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a... Você sabe o que está escrito lá no livro de Provérbios 14, 12?
14:12 vai dizer assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele há. E tem muitas pessoas assim que, em cima de uma tribuna, fora da tribuna, você está no microfone. Aí, essa pessoa vem aqui, faz até chover, terminou o culto, se abaixa a cabeça, pastor, ora por mim. Você não conhece a vida dele, você não conhece por onde ele andou, você não sabe o que ele fez. Talvez bateu até na esposa em casa, talvez xingou, falou palavrão. Eu tenho um testemunho muito velho, muito antigo, eu creio que o senhor já ouviu. O menino chegou para o pastor e falou: pastor, tem como o senhor fazer uma casinha aqui no fundo da igreja para nós, para mim e a minha família morar? O pastor virou para o menino: por quê, filho? Aqui o meu pai é santo. Chega lá na minha casa, bate na minha mãe, bate na gente, fala palavrão. Aí você não conhece a vida da pessoa. Abaixa essa sua cabeça abençoada e deixa a pessoa colocar as mãos dela sobre a tua cabeça. Eu vim do espiritismo e a minha mãe sempre me ensinou: não deixa ninguém colocar a mão na sua cabeça se você não conhece ela. Aí eu conheço o pastor Nilson, conheço a pastora Dali. Aí chega um cidadão aqui que vocês não conhecem, forma aquela fila e deixa ele colocar a mão na sua cabeça e você não pede para o seu pastor orar por você. Você confia mais na oração da pessoa que você não conhece do que da pessoa que você conhece. Por isso que Tiago fez isso. Irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé. Sabe por que nós temos que exercitar a nossa fé? A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, foi separado. E nós criamos um livre-arbítrio. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está a sua relação dentro da tua casa? Quem é casado aí? Como é que está a relação sua dentro da tua casa? Não precisa me responder. Deus te conhece. Como é que está a sua relação com a sua esposa dentro da tua casa? Ou com o seu esposo dentro da tua casa? Vocês têm diálogo? Vocês conversam? Vocês se abraçam? Vocês se acariciam? O diálogo e a conversa, o que ele faz no relacionamento? Me responda quem sabe. O que o diálogo e uma conversa causa num relacionamento? Tem alguém que pode me responder? O quê? Não entendi. Quem falou aí? Vai ter que falar para mim. O que o senhor falou? Causa destruição no relacionamento. Preste bem atenção na palavra. O relacionamento com diálogo, o que ele faz no casamento? Se você tiver um diálogo com a sua esposa, tiver um relacionamento legal com ela, não vai causar destruição. Vai causar o quê? Sabe o quê? Intimidade. Se você tiver um bom relacionamento dentro da tua casa, você vai criar intimidade. Quanto mais você conversar com a sua esposa, o que vai acontecer? Mais a sua esposa vai conversar com você. Aí eu vou fazer uma pergunta. Por que você não faz o mesmo com Jesus? Ei, quanto mais você conversar com ele, mais ele vai te responder. Ele já deixou lá escrito lá. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei. Ei, se você falar com ele, ele não pode te responder. Quando você começa a conversar com Cristo, a se abrir com ele, você acaba se relacionando melhor com ele e criando uma certa intimidade. E quando você se relaciona e cria intimidade, pedes o que queres que ele te faz. Ei, relacionamento, irmãos, é coisa tremenda. Ó, se o pastor Nilson convidar eu para ir na casa dele pela primeira vez, quando eu chegar lá, eu vou falar: pastor Nilson, tem como o senhor pegar um copo d'água para mim? Ele vai falar: ô irmãozão. Na segunda vez, irmão Nilson, tem como o senhor pegar um copo d'água para mim, irmãozão? Ô pastor Nilson, ô irmãozão. Terceira vez, a mesma coisa. Quando
eu já criei um relacionamento legal com ele, eu chego na quarta, quinta vez na casa dele, já vou direto na geladeira. Por quê? Eu criei uma intimidade com ele. A mesma coisa é entre nós e Deus, irmão. Sem intimidade, não tem resposta. Olha o que a Bíblia nos diz ali no livro de Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, este me encontrará. O que Deus está pedindo para mim e você ter com Ele? Intimidade. Intimidade, irmãos. Intimidade melhora o relacionamento. Conversa, fala, a proximidade melhora o relacionamento. E Deus está querendo de mim e de você nessa noite, que nós melhoramos o relacionamento com Ele. Mas quando eu ia ajoelhar, levantei, o Senhor falou, não, eu quero que você traga uma palavra abençoada para a igreja hoje. E eu falei, mas como assim, Jesus? Ele falou, vai lá para o livro de João, capítulo 2. Eu falei, olha, Senhor, não é que tem tudo a ver com que a campanha que o pastor Nilson e a pastora, Deus colocou no entendimento dele para que eles levantassem? A Bíblia vai nos relatar ali no livro de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Aí vai falar a respeito de bodas, de uma festa. E a Bíblia vai nos relatar que ao terceiro dia, Jesus Cristo, chegando na Galileia, soube que ia ter umas bodas, que ia ter um casamento. E ele foi convidado, ele e os seus discípulos, para este casamento. E ele chegou para os discípulos e falou, olha, tem um conhecido meu que vai se casar. E ele nos convidou para que nós estejamos lá com ele, para que essa cerimônia seja uma cerimônia mais abençoada ainda. Os discípulos falaram, Senhor, aonde o Senhor for, irei contigo. E os discípulos foram. E quando Jesus, a Bíblia vai nos relatar que ao terceiro dia, quando Jesus chega lá, quem que está lá? A mãe de Jesus e os irmãos. E chegando lá, Jesus foi bem recebido, Jesus foi bem aceito. Por quê? Porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. E de repente a mãe de Jesus andando ali, ela percebeu, ela ouviu dizer que havia acabado o vinho. E ela chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. Jesus vira para a mãe dele e fala assim, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha. E o que a Bíblia diz ali no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu quero ser boca de Deus esta noite para a vida de vocês. A bênção que você espera, a bênção que você procura. Até o término desta campanha, se tu creres, tu vai receber. Que dia que é o último dia da campanha? Dia 15. Encerrou a campanha, o senhor vai fazer um culto de agradecimento? Quando o senhor for fazer, o senhor me chama. Eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui para contar. Eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui que vai contar. Pastor Nilson, faz outra campanha daquela, porque naquela eu fui abençoado. E eu aqui falando, orando, Deus mandou dizer para a senhora, diga para ela que eu estou indo lá nos Estados Unidos de encontro à filha dela, e eu estou colocando as mãos. Por quê? Eu falei, mas por que, Jesus, tu está colocando as mãos? Porque foi feita uma obra de feitiçaria. E esta obra de feitiçaria que foi feita, foi para colocar doença, para colocar enfermidade, e para causar até separação na vida do casal. E o Senhor mandou dizer assim, diga para ela, que hoje olha só, hoje eu entrei com a providência, porque eu dei um livramento para ela. O laço foi armado, mas Jesus falou, eu cheguei primeiro, eu quebrei o laço. Salmo 124, versículo 7, o laço quebrou, e ela escapou para a glória de Deus. Aí Jesus olhando, a mãe dele falando, ele chegou, ele olhou,
E quando Jesus olha, irmão, o olhar dele é tremendo. Ele olhou e ele viu 6 tonéis de água. 6 tonéis vazio, perdão, num canto. E a mãe de Jesus virou para os serviçais e falou assim, ó, o que Jesus, olha como Deus trabalha, irmãos. O que a Bíblia diz ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2? Ei, você não precisa correr atrás das bênçãos. Se você crê, as bênçãos do Senhor, ela te acompanha. A mãe de Jesus, Deus já tinha dado uma revelação para ela. E ela vai até os serviçais e fala assim, ó, o que Jesus mandar você fazer, você faça. Os serviçais ficou tudo esperando. Aí Jesus olhou, viu ali os tonéis, virou para os serviçais e falou assim, ó, tá vendo aqueles 6 tonéis que estão ali? Traga ele até perto de mim e enche eles de água. Até a tampa. Irmão, sabe o que eu acho interessante nesse texto? Os 6 tonéis eram muito grandes. Cabia 1.000 litros de água, irmãos. E ninguém viu os serviçais trazer aqueles tonéis vazios, e ninguém viu aqueles tonéis de água aqueles tonéis se cheios de água. Olha o mistério, irmão. Tinha gente para Jesus naquela festa. Eu creio que aquela festa tinha mais de 1.000 convidados, e ninguém viu, ninguém prestou atenção. Por quê? As pessoas estavam mais preocupadas no que ninguém viu que Jesus pediu para que trouxesse aqueles tonéis vazios perto dele, que enchesse de água, que ele orasse, e o milagre acontecesse. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 33. Em primeiro lugar, buscai-vos o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas eu vos acrescento. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você com isso? Irmãos, primeiro lugar na sua vida, Deus. Mas por quê? Porque sabe que tem pessoas que trocam Jesus pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo trabalho. Ele deixa Jesus, eu não vou dizer, se ele troca Jesus por tudo isso, ele deixa Jesus em 5º plano. Nem segundo, 5º plano. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Com dor de cabeça você vai trabalhar? Sim ou não? Com dor na perna você vai trabalhar? Com dor de barriga você vai trabalhar? Com dor de estômago você vai trabalhar? Eu escutei um não aqui. Não? Com dor no pé você vai trabalhar? E por que para a igreja não vem? Por que no templo não vem? Pastor Nilson liga, pastor, estou com dor no pé, mas trabalhar você foi, mas no culto não vem. Pastor Nilson pergunta, por que você não veio na igreja? Pastor Nilson, estava com dor de barriga. Trabalhar você foi, no culto não vem. Pastor Nilson liga para você perguntando, irmão, por que você não veio no culto hoje? Pastor Nilson, eu estava com dor de cabeça. Trabalhar você foi, no culto você não vem. Irmãos, Deus trabalha na minha vida de uma forma tão grande, que eu fico impressionado. Eu prego sempre digo isso. Aí um dia, eu tenho um amigo meu, cantor Robson, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, nós somos muitos amigos. E ele não está morando mais em Campinas, ele está morando em Diadema. Ele virou para mim e falou, irmão Oswaldo, eu vou estar em Campinas aí. Eu falei, ô meu amigo, não vou marcar nenhuma agenda, eu vou lá ver você louvar. Saí de um plantão de 24 horas, cheguei em casa, irmãos, me deu aquela dor de cabeça, que a minha cabeça parecia que ia explodir, quase na hora de ir para o culto. Aí eu estou lá tomando banho, falei, eu não vou no culto não, estou com uma dor de cabeça tão forte. Aí Jesus falou, você não fala para o povo que com dor de cabeça tem que ir, com dor de barriga tem que ir, com dor na perna você tem que ir, e agora você não vai? Eu falei, tá bom, peguei minha roupa, cheguei lá, cadê a dor de cabeça? Irmão, o que você prega, você tem que viver. O que você ensina, você tem que aprender. Porque tudo que eu estou falando aqui, não é para a igreja, é para mim. Por quê? Porque primeiro a palavra vem para mim,
tanto de bênção, tanto de correção, primeiro para mim, depois para a igreja. Então o Senhor falou, meu filho, eu quero que você seja assim, ó. Tem pregador que ele acha que ele começa a exortar a igreja, ele esquece que primeiro é para ele, irmão. O primeiro chicote lá arde no ombro dele, nas costas dele. E eu falo, Jesus, bate mesmo, mas depois o Senhor passa o bálsamo, porque eu quero chegar na minha casa, descansar, deitar, e quando for 3 horas da madrugada, eu vou levantar para te adorar. Aí Jesus pede para que eles tragam os tonéis, eles trazem. Jesus fala, enche os tonéis, eles enchem. Aí Jesus ora a Deus e fala, Senhor, aqui está, esses 6 tonéis. Senhor, eu vou orar, e essa água vai se transformar em vinho. Mas aqui nós vamos fazer diferente, Jesus. Nós vamos orar, e esses cálices vão transformar em um remédio. Esses cálices vão se transformar em uma bênção. E eu tenho certeza que a pessoa que tomar desse cálice, Pai, ela vai testemunhar que o Senhor é Deus poderoso. Senhor, eu creio que algo de extraordinário o Senhor vai fazer. Porque da mesma forma que o Senhor operou ali nas bodas de Canaã, o Senhor vai operar na minha vida, o Senhor vai operar na vida do irmão, o Senhor vai operar na vida da irmã. Senhor, eu tenho certeza que pessoas que entraram aqui enfermas vão sair daqui curadas. Pai, eu tenho certeza que se entrou alguém aqui desempregado, vai sair daqui com o telefone já tocando e falando, ó, pode vir que a porta está aberta. Se tiver alguém aqui que está passando uma luta espiritual, Deus vai te dar vitória. Hoje vai ser o seu dia. Hoje está decretada a tua vitória em nome de Jesus. E depois que Jesus Cristo orou, aquela água foi transformada em vinho. Jesus pega o mestre Sala e fala para o mestre Sala assim, ó, toma um pouquinho desse vinho. O mestre Sala toma do vinho, e quando ele toma do vinho, ele corre até o noivo. Ele chega para o noivo e fala assim, mas o que aconteceu? O jeito de a gente fazer as coisas é de um jeito, você fez de outro. Você quebrou o protocolo. O nosso costume é, primeiro, dar o vinho bom, que a pessoa vai ficar embriagada, e depois a gente dá o vinho ruim, mas você fez tudo diferente, você deu o vinho ruim para deixar o bom por último. Ei, o que a Bíblia diz? Que os últimos serão os primeiros? Então eu quero que você nessa noite se ponha de pé. Você vai colocar a mão no teu coração. Vamos mudar o negócio aqui. O diácono, qual é o nome do senhor? Adilson. O diácono Adilson vai passar com a bandeira. Nós vamos orar. Você vai estender suas mãos para cá. Nós vamos orar. E depois que nós orarmos, o diácono Adilson vai entregar um cálice para cada um. E depois que você pegar o cálice, você vai orar novamente. Que depois da oração tem um mistério. Não tome o cálice antes de eu falar para você tomar. Amém? Vamos orar? Vou deixar o Senhor orar. Deixa Deus usar o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, está aqui, Senhor, nessa bandeja, Pai. O cálice, Senhor, que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês hoje. Senhor, aceite, Senhor, esse simples vinho, papai, como se fosse uma cura, Senhor, como se fosse o sangue do Senhor derramado na cruz, papai, que vai ser distribuídos para cada um deles, papai, cada um dos seus servos que se encontra aqui, papai. Vai, Senhor, ao seu encontro. Leva, Senhor, leva a cura, Senhor. Leva tudo aquilo que ele tem vindo buscado, Senhor, nessa campanha, Pai. Que o Senhor abrace o Senhor com sua profunda gratidão, Senhor. Que o Senhor venha fazer milagres, Senhor. E que aqueles que receberem os milagres, Pai, possa vir, papai, e dar o seu testemunho, Senhor.
em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora o nosso amigo diácono vai passar entregando o cálice para vocês. Vocês pegam e aguardem um minuto. Não tome não. Você que já pegou o seu cálice, vai pedindo para Deus o que você quer que Ele faça quando você for tomar do cálice, mas só vai tomar quando eu falar para vocês tomarem, amém? Mas vai orando, vai falar, Senhor, eu quero que o Senhor transforme esse cálice, e esse cálice vai ser a minha redenção, esse cálice vai ser a minha cura, esse cálice vai ser a minha libertação, esse cálice vai salvar meu marido, esse cálice vai salvar minha esposa, esse cálice vai salvar meu filho, esse cálice vai me curar, as portas vão ser abertas, assim vou tomar esse cálice, vai entrar na minha vida, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vai orando, não cessa de orar não. Ore, ore. Peça tudo o que você quer que seja concretizado na tua vida antes de você tomar o cálice. Peça tudo o que você deseja no teu coração, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Você está dando agora para Deus o melhor, porque Deus vai te dar o melhor. Eu não sei se é uma cura, eu não sei se é uma libertação, eu não sei se é uma casa, eu não sei se é um carro, eu não sei o que você está pedindo, mas se tu pediste com fé, eu creio que você vai receber. Senhor, aí está a tua igreja, aí está o teu povo, eles pediram, Pai, aquilo que os corações deles desejam. Eu não sei de que forma que foi a petição, eu não sei de que jeito foi a petição, mas eu conheço o Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, eu creio na vitória, eu creio na salvação, eu creio na libertação, e eu creio que o Senhor fará coisas tremendas na vida daquele que tomar desse cálice nessa noite. Amém, irmãos? Todos pegaram o cálice? Olha para mim, todos pegaram o cálice? Você profetizou sobre esse cálice? Agora troca com o seu irmão. Eu não vou trocar com o seu irmão, senhor. Deus é bom, hein? Você não esperava por isso, hein? Você pediu tanto e Deus pega e fala para você dar aquilo que você pediu para o próximo. Esse é da senhora. Agora esse não pode sair mais daqui. Agora vem, ó. Nós vamos mudar um pouquinho só antes de vocês tomarem. Essa senhora que está aqui, sabe? Por ela. Eu vi Deus entrando na tua casa. E ele falava assim para mim, dizia para a senhora, diga para ela, eu estou refazendo tudo. Isaías, olha novamente, Isaías 43, 19. Eis que estou fazendo
a senhora conversando com Deus, Senhor, eu obtive tantas promessas, saíram todas as revelações, Deus, fulano falou, Beltrano falou, mas até agora nada. O que Deus me usou para falar do livro de Eclesiastes? Que é um tempo determinado. E o tempo chegou. Eu vi Deus mexendo nos papéis. Eu vi Deus entrando dentro da casa da senhora. E Ele pegando os papéis. E nesses papéis tinha coisas ali que para a senhora não tinha até deixado para lá porque o negócio não dava. O negócio estava tudo parado. Tinha causa da justiça. Sabe o que Deus mostrou para mim? Na hora que eu vi a mocinha ali abraçando. O que era a mocinha da senhora? Ela abraçava a senhora com tanto carinho. Por isso que eu perguntei, moça, eu tenho uma senhora. Ela abraçava a senhora com tanto carinho. Deus falou assim: diga para ela que eu estou acrescentando nos dias de vida dela. Eu estou entrando no corpo físico dela. Aquelas dores, aquelas enfermidades, eu estou curando hoje. Ela estava com câncer. E ele falou assim: diga para ela, aquelas dores que ela sentia, aquela angústia, aquela tristeza, e aquilo estava crescendo dentro da senhora. E quando eu olhei para a senhora, o cabelo da senhora estava caído. Ele falava: diga para ela que hoje eu estou derramando sobre a cabeça dela o bálsamo. E aquilo que o coração dela estava necessitado, desejado. E quando aquela filha da senhora passava, eu não via a filha da senhora te abraçando. Eu via tipo uma asa. E se a senhora sentiu, sabe quando a senhora sentiu até um calor ali. A senhora vai sair daqui hoje convicta de que Ele vive. E se Ele vive, a senhora pode crer. Hoje chegou a sua libertação. Irmãos, agora pode tomar do carro. Pode passar o pode tomar, mas acreditando, irmãos. Confiando que a sua vitória chegou. Que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que batiza com o Espírito Santo. Tem um louvor que diz assim, ó: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que me levam para perto de ti. Ei, Deus está se aproximando de vocês nessa noite. Essa noite vai ser diferente. Essa noite vai ser diferente para muitos. E quando você chegar na tua casa, para aquele que crê, para aquele que tem certeza que vai receber aquilo que veio buscar, a Bíblia diz assim, ó, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e fala com aquele que está em oculto. E aquele que está em oculto vai te responder. Outra coisa que Deus fez eu lembrar aqui novamente. Quando a senhora que veio aqui até mim, não foi? Foi a senhora, não foi? Que veio até mim aqui e me entregou algo nas minhas mãos. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei sem reação. Não sei se a senhora percebeu. Eu não sabia se eu levantava, se eu ficava de pé, se eu continuava sentado. Eu fiquei sem reação. Deus falou assim: você vai fazer a mesma coisa na vida de muitos da vida da senhora. Glória a Deus. O que Deus vai fazer na vida de vocês? Vocês vão ficar assim, ó. Mas Senhor, é Tu mesmo?
Amém? Agora coloca a mão aí no teu coração. Nós vamos fazer uma oração aqui agora, uma oração de libertação, e você vai sair daqui hoje liberto. Você vai sair daqui hoje curado. E depois, irmãos, é só exercitar a sua fé. Depois não vai falar, irmão Oswaldo, ore por mim. Irmão, você não está acreditando naquilo que Deus fez hoje, naquilo que Deus falou hoje. Vai para sua casa convicto daquilo que você veio buscar. Porque se você, depois de sair do culto, você voltar, irmão, ore por mim, você não está acreditando. Você não está confiando. Nós temos que ser. Não imaginou se quando Deus falou que havia me libertado do vírus do HIV, se eu voltasse lá para o pastor e falasse, pastor, ore por mim aqui que eu quero que Deus me cure. Eu não teria acreditado naquilo que Deus fez. É por isso que eu estou aqui. Vou mostrar para vocês que Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Meu senhor, o senhor que está batendo a mão aí no peito, vem cá. Eu ia encerrar, eu ia passar para a oração. Tem algo novo chegando para a tua vida. Eu ia encerrar, já ia passar para o pastor Nilson, que ele me deu um certo horário. Eu até brinquei com os irmãos que a gente ia ter meia-noite, mas quando eu ia encerrar, eu vi uma porta se abrir. E era uma porta grande, não era uma porta pequena, não. Era uma porta grande. Aí tem aqui um louvor que diz assim: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, mas não importa o que eu sofri, mas o importa é que eu sobrevivi. Quando a gente vai receber algo, a gente fica como é que fica? Aí depois que você criou, que você pegou aquilo que você deixa a mão. Amém? Nós vamos orar. Aquele que tem certeza que vai receber, fala assim, não. Quando você terminar a oração, você fecha. Amém? Soberano, maravilhoso e eterno Deus, Pai de poder e graça e misericórdia, Deus, pela fé, eu posso decretar, profetizar, que o Senhor está colocando algo nas mãos de cada irmão que aqui está. Senhor, eu não tomei o cálice ainda, mas eu quero ficar com a minha mão também da mesma forma, porque eu creio que o Senhor vai colocar algo aqui nas minhas mãos, porque eu estou participando deste culto, e quero voltar aqui para o culto de ação de graça, Pai. Eu queria até voltar no dia 15 ou dia 16, mas eu estou de plantão, Senhor. Não dá para mim vir. Mas no culto de ação de graça, eu tenho certeza que estarei aqui. E eu creio, Pai, que no culto de ação de graça, eu creio que muitas pessoas vão contar testemunho daquilo que recebeu do Senhor. Pai, a minha mão está aqui em formato de concha, para mim receber do Senhor aquilo que eu vim buscar. E eu creio que este algo que eu vim buscar, já estou levando. Senhor, eu vou encerrar com a oração do Pai Nosso. E quando eu encerrar, Pai, com a oração do Pai Nosso, todos os irmãos que aqui estão vão fechar as mãos. E vão colocar no bolso, na bolsa e dizer: a minha bênção está nas minhas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ó, o meu já vou colocar aqui no meu bolso. Vou levar para minha casa.
crendo que a minha vitória já está consolidada pelo Espírito Santo. Eu não saí da minha casa para brincar, eu saí da minha casa para adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa e abençoada, e aquele que querer sentir, passa o seu nome para o pastor Nilson vai enviar para mim, e eu estou orando na madrugada. Eu vou estar apresentando cada um de vocês na madrugada. E na quarta-feira, amanhã eu vou para o monte, e lá vou estar intercedendo por cada um de vocês. Então, aqueles que sentir, passa o nome para o pastor Nilson, ele vai salvar no contato dele, vai enviar para mim que eu vou estar orando por vocês. E todos os dias que eu vou trabalhar, eu saio, quando é meia-noite, eu entro em jejum à meia-noite. E quando é 5 horas da manhã que eu levanto da cama, a partir das 5 horas eu não bebo e não como nada sólido. E quando é 9 horas eu entrego o jejum. Na sexta-feira eu vou estar entregando o jejum para cada um de vocês aqui. E eu tenho certeza que no culto de ação de graça vai ter gente contando bênção e vitória de Deus aqui. Quantos creem? A Bíblia diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Pastor Nilson, muito obrigado. Que Deus abençoe o Senhor, a tua casa, a tua família. Te amo já em Cristo Jesus e vejo você um grande pregador. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.